aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que dia polêmico foi ontem, hein? Nosso presidente foi o assunto do dia. Teve Bolsonaro na CEAGESP, questão da privatização. Bolsonaro e Dória e a questão do Butantan. Bolsonaro e o reconhecimento lá do presidente. Bolsonaro e as falas sobre o Aliança. Ele não foi fala dele, mas o Alexandre de Moraes aumentou, né, o prazo dos inquéritos aí da interferência de Bolsonaro na PF. Falando de STF, tem o Fachin, que fez uma mudança absurda, tá pra fazer nas audiências de custódia, que é colocar no país todo, obrigatório pra todo mundo, o que vai fazer com que várias pessoas saiam impunes. Em termos de Ministério Público, o Barroso homologou a delação do fim do mundo, a da Qualicorp. O Aras fala da BIM, fala, cara, não dá. Tem as matérias da BIM também. Tem o Aras e a questão da PGR, lá de Curitiba, disponibilizar os dados para todo mundo. Teve as questões aí que envolvem política externa, não é a questão do presidente, mas Felipe Martins veio ao público para falar algumas coisas interessantes. E teve o caso do indicado do Ernesto, que foi reprovado lá no Senado. Teve o Witzel, que foi, tipo assim, o Ministério Público tá pedindo uma condenação e um pagamento de multa milionária. Cara, tem um monte de coisa, ainda tem umas coisas do governo para falar, tem umas coisas que eu não tô lembrando agora. Ah, tem presidência da Câmara, tem coisa pra falar do Maia, tem coisa pra falar da esquerda. Vocês estão vendo quantas coisas tem. Então, vamos começar aqui, né, o nosso jornal diário, já começando sobre a questão. Vamos falar de Bolsonaro bastante aqui no início. Vamos começar pela CEAGESP, que é uma treta, assim, leve e dá pra explicar de forma bem rápida. O que foi que aconteceu? Ontem, nosso presidente foi fazer uma visita na CEAGESP. Vocês conseguem ver aqui, né, como que a Jovem Pan noticia a coisa e fala o seguinte, ó. Membros do governo chegam à CEAGESP, na zona oeste de São Paulo, sem máscara e causam aglomeração em evento. Essa daí é a Jovem Pan, né? O pessoal adora fazer isso. E por que isso daqui virou assunto no dia, inclusive sofreu críticas de deputados da nossa base, como o Paulo Eduardo Martins, o Marcel Van Hatten não era da nossa base, né? Mas criticou também. Olha só o que foi que teve. Cadê? Avançar aqui. Vou mostrar pra vocês o vídeo, que é pra não restar dúvida pra ninguém, e aí fica claro pra todo mundo. Vejam só. Mostrar aqui pra vocês a fala do presidente em alto e bom tom, até porque ele fala do Dória, né? Vocês adoram, vocês gostam da coisa? Pera aí, olha só. Pera aí, Bolsonaro. Fala ainda não. Aguenta aí. Vamos botar aqui, pra vocês poderem assistir em primeira mão. Coloca aqui. Vamos lá. Opa. Aqui é assim, né? Pera aí, tirar aqui do mudo. Vamos nessa. O meu governo está completando 2 anos. Nenhum ato de corrupção em nosso governo. Isso é obrigação da nossa parte. Nós tomamos todas as medidas preventivas para isso que não aconteça. Outra coisa, no primeiro momento, falou-se em privatização. Eu quero deixar bem claro para vocês. Enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês. Eu privatizar, um amiguinho se dá bem. Esse amiguinho vai continuar andando por aí com a sua calcinha apertada, que não será privatizado daqui. Está aqui na minha direita. Aqui já dá pra entender a polêmica, não foi? A mídia não ficou... Fechei aqui pra não dar eco pro microfone. A mídia, óbvio que ia pegar no pé tudo, e não foi a questão, gente, pelo que ele falou do Dória. Mas o pessoal ficou bem satisfeito por essa questão da privatização. E pessoal, na boa mesmo, não é passar pano nem nada. Antes de você falar, peraí, você vai defender Bolsonaro, que ele tá falando contra a privatização? Não é um governo liberal conservador, liberal na economia, vai estatizar as coisas. Pessoal, presta atenção. E o final da fala dele, que ele fala o quê? O cara quer privatizar para os seus amiguinhos. Esse aqui é um assunto, que é aquele típico assunto que quem tiver opinião, é bom ou é ruim, já tá errado. É, tipo assim, era um assunto que eu vou falar particularmente, eu via, tipo assim, privatização é algo bom, não privatizar meio que é algo ruim, só tinha assim um certo receio para quem fosse, né? A gente sabe que tem alguns países aí que a gente não quer vender as empresas brasileiras. E aí, conversando com um amigo meu, ele é um cara mais maduro, mais coroa, falando assim algumas coisas, ele fala, cara, quando se olha para privatização, não é só essa primeira questão que você vê que foi o que o Bolsonaro falou. Ele fala, cara, olha o estado de São Paulo. Vocês lembram daquela matéria que saiu no UOL no início do ano, em janeiro? Já mostrei aqui várias vezes que Dória falava que
os seus amiguinhos comunas iriam agir, né, bem agressivamente nas privatizações de São Paulo, e São Paulo está cada dia mais se afastando dos Estados Unidos e se aproximando lá do Oriente. Vocês sabem de onde. Então Bolsonaro deixa bem claro o que está acontecendo. Vocês acham que em São Paulo, o estado do Dória, iria acontecer o que com a privatização dessa? Então, melhor prevenir para não ter que remediar. Quem já acompanha aqui vídeos há muito tempo, lá em termos de vídeo 180 e pouco, mais de 6 meses atrás, a gente fez um vídeo falando da nova Rota da Seda, onde o Marco Vignoli trazia um texto lá do Dória, do estado de São Paulo, que Dória falava que ia colocar São Paulo na nova Rota da Seda, e Dória falava que, na verdade, isso já está acontecendo. E um grande exemplo é a CPFL, a Companhia de Energia de São Paulo, que uma grande parte, né, está na mão dos seus amiguinhos. O que é que vocês acham que pode acontecer aí? Nesse período que a gente viveu, inclusive, de pandemia, olha a questão dos Correios. Acho que todo mundo é a favor, eu mais do que nunca. Eu tive tanto problema com o Correio, sabe? Eu tive que fechar um comércio, basicamente, que eu tinha no Brasil, porque não dava mais para esperar pelos Correios. Mas o cara tá me falando o seguinte, cara, imagina nesse período de pandemia, se não tivesse os Correios. Porque, quer queira, quer não, tem lugar no Brasil que pode não ter nada, mas tem uma agênciazinha de Correio. Então, até para o governo conseguir fazer um trabalho de logística, já pode utilizar as redes que já estão construídas sobre a questão dos Correios. Então, quando se fala assim privatização, não pode ser preto no branco, não pode ser 0 e 1, sabe? Não é bom e mal. Tem algumas nuances. Eu acho que vocês estão conseguindo entender. A gente podia se protelar aqui bastante nesse assunto, mas eu acho que foi uma polêmica completamente desnecessária. Completamente desnecessária. Tá claro qual é o tipo do governo, tá claro que é um governo liberal, tá claro que o Guedes tem total controle sobre a parte da economia, né? Então, acho que foi uma polêmica completamente desnecessária, só o pessoal que realmente estava querendo causar. E aí, continuando, pra gente falar aqui algumas coisas da questão do Butantan, mas já falando em parar o Dória, além de Bolsonaro falou que ele vai parar, quem também parou o Dória no dia de ontem foi o nosso querido Douglas Garcia. Olha só, o governo Dória sofreu a primeira derrota hoje no plenário da Lesp, através da obstrução que fiz como novo líder do PTB. Não conseguiu aprovar o orçamento para o Estado no ano de 2021, que, dentre outros absurdos, prevê 153 milhões para publicidade e propaganda. O Dória, você sabe como é que ele vai isso daí, né? O Dória, ele foi condenado, inclusive, né? Condenado, não sei, talvez em primeira instância. Não sei se é como foi o final de tudo, mas quando ela era prefeito, teve as coisas estranhas, não foi, Dória? Envolvendo aí umas placas, você deve saber o que é. E o Douglas diz, ó, no final do vídeo, líder do governo pediu o levantamento, caso encerramento da sessão, ou seja, Dória pediu arrego sem aprovar nada. Já que não quer pautar o PDL 42 do Douglas, que vai flexibilizar o Estado, o Douglas também vai obstruir tudo. E agora, pessoal, o Douglas, ele é líder do PTB na Câmara. Então, enquanto líder do partido, ele ainda tem mais poder. Cara, vamos esperar os próximos episódios, né? Mas Douglas tem dado muito orgulho para a direita. E aí, pessoal, olha só esse texto. Sabe aqueles momentos Fiuza da vida? Que o Fiuza é aquele cara que consegue escrever em um parágrafo 50 mil ideias. Teve um texto ontem do Estadão, escrito pelo Fernando Reinach. Na boa, nunca vi esse cara na vida. Ele é até biólogo, tudo, tem PhD, diversas coisas, biologia molecular. Que texto sensacional. Sensacional. Sem viés político, sem nada, colocando as coisas de forma bem simples e clara do que é que está acontecendo no país. Eu queria pedir a tua atenção para tu tentar memorizar um pedaço disso, porque eu sei que no dia a dia tu vai encontrar com alguém que essas informações aqui vai ser útil. E isso daqui, cara, se tu coloca essas 3 perguntas que o texto vai fazer, a pessoa vai falar, cara, agora eu entendi a questão do Dória. Agora tá claro o que é que o Dória quer fazer. Presta atenção, texto maravilhoso, olha só. Os resultados do ensaio clínico da fase 3 da vacina do Dória foi adiado novamente. Era para ser divulgado nesta terça-feira, dia 15, e agora só vai ser dia 23. Adiado novamente. Esse fato levanta a suspeita que existe algum problema, sabe? Tem algum problema, talvez com a eficácia, lá do pessoal do Butantan. E aqui vou descrever os 3 cenários mais prováveis. Qualquer que seja a realidade, a falta de transparência dos responsáveis pela questão da vacina é um enorme desserviço para a população brasileira. E espero para a reputação dos envolvidos. E olha só. Não divulgar por comunicado à imprensa um estudo da fase 3 com 170 casos confirmados é no mínimo estranho. Já começa daí. Se o Dória já fez o estudo, ele já devia começar a divulgar.
A Pfizer terminou seu estudo e divulgou resultados com aproximadamente 160 casos, menos do que o Dória. E o mesmo ocorreu com a AstraZeneca e a Moderna. Com esse número de casos, já é possível se calcular a eficácia e a sua segurança. Mas e aí, por que o Dória não está mostrando ainda? Ele diz, Pfizer e Moderna, com esse número de casos, determinaram que a eficácia deles era de 95% e da AstraZeneca de pelo menos 62%. Como mostrei quando descrevi o estudo da Pfizer, essa conta é muito fácil de fazer e fala várias coisas e fala o seguinte, a questão, portanto, é a seguinte: como esses dados existem? Porque o Instituto Butantan, que é o responsável pelo estudo, não fez sequer um comunicado à imprensa. Se o dado já tem, por que não fez nem um simples comunicado? E está só adiando. Uma possibilidade é que, olha só, o estudo teve falhas graves na sua execução e os resultados obtidos até agora são inconclusivos. Essa é uma possibilidade real, pois sabemos que mesmo a AstraZeneca teve problemas na execução e que a real eficácia ainda é desconhecida, que sabe que é pelo menos 62%. É maior do que isso, é a tendência. Que se saiba, o Butantan nunca fez um estudo dessa importância em um tempo tão curto. Se esse é o caso, o Butantan e o governo deveriam descrever o problema, mostrar como pretendem sanar a deficiência e informar o prazo em que os dados confiáveis serão obtidos. Transparência. Mostrar transparência. Quem não deve, não teme. Ditado popular. Primeiro caso. Segunda possibilidade. Nesse caso, tipo assim, os dados não deu certo, o estudo deu errado, mas aí mostra que deu errado, vai falar como é que vai se resolver. Primeiro caso. Foi esse. Já devia falar. Transparência. Ser honesto com o cidadão. Até porque, é uma instituição pública. É dinheiro público, o cidadão está pagando por isso, deveria ter acesso. Segunda possibilidade é que os resultados são claros e a conclusão é que tem baixa eficiência. Se esse é o caso, então, cara, isso aí basicamente beira um crime não divulgar esses resultados, simplesmente adiando ou tentando esconder os dados. E aí fala, uma coisa dessa que não funciona não é culpa nem de quem desenvolveu e nem de quem fez os testes. Cara, não é culpa. De boa, divulga, de boa. É uma realidade científica que não vai ser mudada por qualquer discurso político. E quanto mais cedo soubermos se é eficaz ou não, mais rapidamente poderemos saber se vamos poder contar com ela nos planos de vacinação do governo. Simples assim. E o governo vai poder fazer a conta. O governo vai poder fazer a conta. Se o governo não estipulou uma data até agora, vocês vão entender o porquê e o cara também fala. Também é uma irresponsabilidade inacreditável o governo do estado anunciar um plano com datas se ela não funciona ou tem baixa eficiência. Não divulgou nada e já bota dados, data para começar. É uma responsabilidade sem tamanho. Isso aqui é o segundo cenário. O primeiro é ruim, o segundo é ruim e o terceiro é o pior de todos. Terceira hipótese é que o ensaio que o pessoal do grupo de Dória fez foi bem executado e o pessoal sabe que funciona e tem alta eficácia. Peraí, como é que você está falando que o negócio fez o estudo, fez os dados, viu que tem eficiência, como é que esse pode ser o pior dos resultados? O pior dos cenários, na verdade. Porque, olha só, ele fez isso tudo, mas aí para fazer birra e prolongar, a disputinha com o governo federal, essa informação está sendo sonegada, de modo que o governo federal não conte com a vacina do Dória no seu plano de vacinação e São Paulo saia na frente, capitalizando politicamente essa informação. Se esse for o caso, esse é o mais sujo uso político que se pode imaginar. É uso político total, é coisa baixíssima. Nenhum dos três cenários dá bom pro Dória. O que é que eles possuem para esconder? É birra? E tá querendo ganhar um ganho político? Tá querendo esconder que não funciona? E tá querendo esconder um vexame? Ou quer mostrar que errou e não quer assumir o erro? Qualquer cenário deu ruim. É simples. A questão do que tá acontecendo em São Paulo é simples. Tá aí desenhado. Não tem uma quarta opção. Tá aí desenhado. Você conversar com alguém, você fala, cara, assim, assim, assim. Essa é a questão, cara. E a mídia cai de cima pra tentar criticar o governo. Vocês sabem como é que as coisas funcionam. E olha só, o fato é que nas três hipóteses é indesculpável não sabermos ainda o que está acontecendo lá com a questão do Butantan e se o país vai poder contar com ela nos seus planos de vacinação. Em todos esses cenários, os cientistas do Butantan estão produzindo um enorme desserviço para o Brasil simplesmente por se comportarem como políticos. Quem escreve esse texto é um biólogo.
Isso aqui não tem nem... O texto tá cru aqui, ó. Um texto informativo, factual. Acabou. Acabou, sem opinião. Vocês estão vendo aí. Duvido, inclusive, que esse cara seja bolsonarista, de direita, escrevendo pro Estadão. Finalmente, é preciso lembrar que até agora, nenhuma das 3 empresas que poderiam fornecer a questão das vacinas pediram aprovação pro pessoal da Anvisa. E, olha só, sem esse pedido formal, todo esse barulho em volta da politização da Anvisa não faz o menor sentido. As empresas são quem tem que pedir. É assim que funciona. Quando os pedidos forem feitos e caso a Anvisa não se comporte como é esperada dela, aí sim vocês podem apontar, né, o dedo de vocês na direção que vocês quiserem. Em conclusão, apesar de todo o barulho em volta aí dos planos de vacinação, nenhum plano pode ser concluído sem que se saiba quais as vacinas que o Brasil vai poder dispor para a população. Se não sabe, vai fazer como? Como é que vai fazer esse cálculo? Porque envolve dose, a gente tem que saber quanto vai poder contar para fazer um plano. Fala, pô, a gente tem lá 200 milhões de doses, então beleza, vamos fazer um plano aqui para 100 milhões de pessoas, não são 2 doses por pessoa? Aí fazer se não tem o número, vai fazer como? Não sabe que dia chega, não sabe nada. Como é que o STF tá cobrando e deu 48 horas pro governo se explicar? Vocês estão entendendo o absurdo que é isso? A quantidade de doses disponíveis, sabe, ao longo do tempo, e as condições de armazenamento e vida útil a serem utilizadas. Tem que saber de tudo isso. A Pfizer, por exemplo, requer freezers especiais que suportem, quer dizer, que consigam entregar temperaturas de menos 70 graus. Isso não é um freezer normal de mercado. E a gente já viu como é que funciona no Brasil, como é que tiver licitação. Enquanto esses dados não estiverem disponíveis, um plano detalhado é um exercício de futurologia, importante ser feito, mas somente um exercício de futurologia. E nesse quebra-cabeça, a peça mais importante que falta é sabermos se vamos poder contar com a questão do Butantan. E, governador, em ciência, não basta dizer que sim, é preciso mostrar os dados. Cara, que texto. Acabou, cara. Quem lê isso daqui e ainda vir dar algum piti, cara, a pessoa não sabe ler. A pessoa não sabe ler. O cara desenhou aqui a questão. Aqui não tem nenhuma discussão política, aqui não tem politização de nada. Inclusive um texto escrito por um biólogo com PhD. Tá aí, esse é o texto, lá o Fernando alguma coisa. Recomendo, tá lá no Estadão. E aí, continuando, você vê como são as coisas. Mesmo com tudo isso acontecendo, a gente ainda vendo, né, que a questão do Dória, o país que produziu não está usando, mas está vendendo pro Brasil à vontade. Olha só, né? O país dele, eles estão encomendando as outras. Aqui pro Brasil. Não, manda lá pro Brasil. Manda lá pro Brasil. E aí você vê que o Alexandre Calil comprou 4 milhões de doses. Não sabe nada do que tá acontecendo. Já comprou 4 milhões. E esse cara foi eleito em primeiro turno. Pessoal, eu não sei o que o pessoal de Belo Horizonte tá com a cabeça. Na boa. E aí, olha só isso daqui. O Pazuello depois veio, o STF pediu e falou o seguinte, ó, o Brasil vai iniciar 5 dias após o aval da Anvisa, sabe? O plano de imunização deve ser divulgado nesta quarta. Acabou, cara. 5 dias depois que aprovar. Vai ser quando? Não sei, quando as empresas vierem. Acabou, resolveu a situação. Quero ver agora se o STF vai criar caso também. Vai que o STF, né, fala, não, a gente vai pegar aqui os aviões do exército, a gente vai invadir outros países, vamos pegar e vamos trazer aqui de volta. Vai fazer isso daí, eu quero que faça isso. Será que o STF vai determinar por lei que as empresas lá no exterior devem fornecer pro Brasil? Vai obrigar os outros? Será que o STF vai fazer isso? Eu não duvido. Eles na cabeça deles, eles acham que eles têm esse poder. Mas tudo bem. E aí, olha só isso daqui, cara. Isso daqui que me deixa com a grande pulga atrás da orelha. Olha só. O Senado aprovou, sabe, uma carteirinha digital. Pra você sabe o que, né? Pra ver. Carteirinha digital. Pessoal. Vejam só. O Senado aprovou hoje projeto de lei que determina o registro eletrônico do seu histórico de vacinação. O projeto vai criar, né, um cartão digital. Onde é que começam as coisas que eu fico assim, sabe, temeroso? Em primeiro lugar, vamos falar assim umas coisas boas, pra gente falar que a gente reclama de tudo na vida. Isso daqui não é ruim. Essas medidas de você ter um histórico de saúde são boas. Eu já me machuquei várias vezes, eu já tomei vacina de tétano, e se você me perguntar assim, cara, quando foi? Pô, não sei. Será que tá na hora da segunda dose? Pô, não sei. E a terceira? Pior ainda. As pessoas são esquecidas. Quando você tem um sistema desse, até pra você poder receber lembretes do próprio governo, falar, ó,
tá na hora da segunda dose, tá na hora disso, tá na hora daquilo outro. É interessante, é bom. Os pais de crianças não esquecerem, sabe? Para você ter um histórico, vai que você teve alguma coisa, teve uma reação alérgica, tudo, tá tudo gravado. Um histórico de saúde é algo interessante, não é algo ruim. Mas, e tá, se você mostrou esse lado bom, o que é que isso pode ter de ruim? O que pode ter ruim é o seguinte, ó. Quando a gente olha primeiro quem foi o autor da proposta. Um senador do PDT, partido do Ciro Gomes, que já é, né, amiguinho do pessoal lá, né, que o Dória tanto gosta. O sistema de registro vai ser adotado, ele fala o seguinte, o sistema atual é obsoleto. Para o senador, o PL apresentado auxiliará o SUS, né, sobretudo no momento de imunização em massa da questão atual. Aí é isso que eu fico, pô, é um cara do PDT de Ciro Gomes, um negócio que foi aprovado exatamente agora, que ele tá falando que vai ajudar nesse momento. Aí eu fico assim, não sei. E você vê, ó, que o relator da matéria foi outro senador também do PDT. E diz, ó, com isso o SUS estaria se preparando para o desafio da chegada das coisas mediante a modernização do sistema de informações do Programa Nacional de Imunizações. Para isso daí começar a ser aquela coisa, ó, você poder viajar de avião, mostra aí a carteirinha, pra você fazer isso, mostra aí, e você começar a meio que limitar alguns tipos de serviço. Aí você me entende, né? Não, você tem aí? Não tem? Não, não pode. Não pode. Esse tipo de serviço é só para quem tá 100% com as obrigações em dia. E tudo indica, pessoal, assim como é que na gripe, vai ser algo talvez até anual. Toma hoje, ano que vem toma de novo, no próximo ano toma de novo, 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 e fica assim, não é assim, tomou agora e acabou. Então, eu fico assim meio temerário com essa situação. E aí, olha só como são as coisas, né? Diante de tudo que tá acontecendo, eu nem botei aqui em ordem, na verdade, era pra primeiro mostrar isso daqui, ó. Bolsonaro veio a público mais uma vez pra falar o seguinte, ó, que ele não vai tomar e ponto final. Ele falou, é minha vida que tá em risco, o problema é meu. Falou isso daí. O Bolsonaro falou isso, falou, cara, não. E eu venho sempre falando, né? O grande problema é a questão da obrigatoriedade. Só que a gente tem pessoas como o André Trigueiro e a Vera Magalhães, né? Perfis verificados, pessoas aí muito bem-vindas, altos salários, né? E olha só, o André vai falar o seguinte, que o Brasil é o único país do mundo onde o governo exigirá a assinatura de um termo de responsabilidade. Também é o único país onde a questão foi judicializada. Dá para entender por que aqui a coisa se espalha tão rápida e tudo está tão atrasado? Só o discurso político, né? Como se não fizesse nenhum sentido. Aí vem a Vera Magalhães. Olha a reflexão da Vera Magalhães. Depois eu vou ler a resposta do Arthur. Olha o nível, sabe, da pessoa. Como a Vera Magalhães é descolada da realidade de 98%, 99,7% dos brasileiros, talvez. 99,7%. Vocês que condescendem com esse governo em nome de sabe-se lá de que, não há de que hão de se revoltar quando não puderem pisar em Miami ou Ibiza ou Punta, ou como é Punta do Este, mas é Punta, é íntima, né? Íntima, só usou Punta, porque vivem num país escória da civilização. Olha a preocupação dela, poder entrar em Miami, Ibiza. Você não tá tendo dinheiro pra ir no cinema. Ela tá falando de Miami e Ibiza. E aí Arthur fala o seguinte, ó. E eu preocupado em comer, emprego, voltar às aulas. Não sabia dessa meta do povo de ir a Ibiza. É difícil, né, Arthur? É difícil, cara. É difícil. O cidadão só tá preocupado em poder comer. Principalmente o filho poder voltar pra escola. Mas Vera Magalhães tá aí. Ibiza. Miami. Esse é o pessoal que quer ditar, né, como sua vida deve ser guiada, como você deve viver sua vida. E aí, o Maia vem a público aí para avisar que a MP, que Bolsonaro mandou, que tem a questão dos 20 bilhões, mais o termo de responsabilidade, ele falou o seguinte, ó, essa MP eu só vou pautar os 20 bilhões, o termo de responsabilidade não. Mas a MP diz aí, ó, será voltada na quinta sem termo de consentimento. O governo federal defende que o pessoal assine, né? Aí vem, ó. A MP vai ser votada na quinta pela manhã sem o tema polêmico de hoje, disse Maia. O relator me garantiu que não vai incluir isso na MP. E que essa polêmica, esse retrocesso,
seja incluído em emenda apresentada pelo governo. Não é tema da Câmara, é do governo. Não tenho nenhum convencimento que é o caminho correto para seguir. Se o governo tiver interesse, apresente a emenda por um deputado, faça destaque e tente ganhar no plenário. Não pode o relator da Câmara assumir a responsabilidade sobre um tema que nós não temos convencimento que é o caminho correto para aprovação dentro da medida provisória, afirma o Maia. O que tem de mais nisso, gente? Nem a própria empresa se responsabiliza. Então você se responsabiliza. É difícil? Mas não, né? Sempre do contra. Isso daí é a apresentação do que é Maia na presidência da Câmara e o que vai representar se Maia conseguir emplacar o seu sucessor. E aí, pessoal, olha só como são as coisas, né? Olha quem saiu para defender o Dória em relação ao Maia. Mainardi. Em meio ao debate sobre as questões aí, né, Jair Bolsonaro chamou o governador de São Paulo de rato. No papo antagonista dessa terça, Felipe Moura Brasil e Mainardi comentaram um caso e os novos desdobramentos da busca por um imunizante. Tipo assim, é errado eu falar que o Mainardi é funcionário do Dória? Tipo assim, eu sei que na verdade ele tem um programa que segundo ele são patrocinadores na TV Cultura, mas é a TV do governo do estado de São Paulo, quem tá lá na frente é um cara ligado ao Dória e tudo mais. Acho que não sei se dá pra falar, né? Mas é no mínimo estranho, né? É uma relação no mínimo estranha, né? Tem um cheirinho de conflito de interesses. Tem um cheiro. Antagonista. E aí, pessoal, teve um caso bem complicado. O Paulinho do Roupa Nova, ele veio a óbito. Olha como são as coisas, né? Como é o brasileiro. Pergunta o seguinte, ó. Ele era bolsominion. Preciso saber pra lamentar ou celebrar. A família tá triste. O país tá triste, né? Eu acho que muitas pessoas na nação estão tristes. Cara, eu gostava do Roupa Nova. Quem não gostava? Tantas músicas, tantos hits. O pessoal toca muito bem. Música assim, bem... Com composição, a harmonia delas vasta. Você pega lá a quantidade de nota que eles caras colocam na música. Principalmente quem gosta de tocar, sabe disso. Aí você vê o cara trata desse jeito. Fez parte da vida de muita gente. Até show do Roupa Nova eu já fui. E o cara trata as coisas dessa forma. É uma piada, né? É uma piada. É o verdadeiro ódio do bem. E aí, meus amigos, mudando aqui de assunto para mais coisas envolvendo a presidência da Câmara. Ainda vai falar da questão de Bolsonaro e do partido. Nosso presidente ontem foi o assunto do dia. Ontem, Rodriguinho Maia teve almoço com personalidades. Estava lá o Gleisi e Ciro Gomes. E lideranças partidárias da esquerda. Olha só. Além dos integrantes dos partidos, que já são base do apoio, participaram do encontro, por exemplo, o presidente do PT, a Gleisi, do PSB, o Carlos Siqueira, PDT, Carlos Lupe. Ciro Gomes também esteve presente, assim como os deputados Orlando Silva e Perpétua Almeida, ambos do PCdoB. É impressão minha, ou aquele grupo que o Maia criou, que vai fiscalizar a questão do 5G, quem tá chefiando é a Perpétua. Eu tô errado, pessoal? Eu tô comendo queijo demais, minha memória tá fraca. Vocês percebem que o nome do Ciro Gomes também ele não é aleatório? Aquele vídeo clássico, a entrevista do Ciro para André Assad, que ele fala: eu vi que a esquerda não tinha chance, falou, cara, não dá, vamos se juntar aqui com o Maia é um cara confiável, o pai dele é comunista, e o Maia sabe atenuar os danos, sabe jogar, cumpre com sua palavra. Deu a relatoria lá do pacote de crime por Freixo. Olha o exemplo que dá no vídeo, exemplo clássico, a gente já falou isso várias vezes. Olha aí, olha quem tava lá de novo, o Ciro Gomes, pra botar, né, acertar as coisas na esquerda. Por enquanto, os partidos de esquerda, com 131 deputados, assistem a anúncios públicos de deputados que já decidiram apoiar Arthur Lira, o candidato Jair Bolsonaro, para incompreensão de boa parte das militâncias. Houve um compromisso entre os presentes de união contra o candidato de Bolsonaro. É o que eu tô falando, gente. Não importa se é Lira, se é Eduardo Bolsonaro, se é Bia Kicis, se é seu Zé da padaria, eles vão ser oposição. Porque eles sabem que é um candidato que estará alinhado com o governo mais do que o candidato deles. O que a gente está lidando aqui é um candidato do tipo do Maia ou pior, ou alguma coisa talvez menos pior que o Maia. Essa é a coisa. Está um pouco mais alinhado com o governo. O clima era de formação de frente ampla. Olha a frente ampla mais uma vez aparecendo. Eles, porém, bateram cabeça e não chegaram ao nome. Os favoritos são Aguinaldo Ribeiro, do PP, que pode migrar para o PSL. A gente vai comentar sobre isso logo menos. Baleia Rossi, com Amar Nascimento e Marcos Pereira correndo por fora.
A gente vai comentar disso, parece ser interessante. Mas olha só. Se ele não tivesse escancarado, que é o candidato de Bolsonaro, até podia ser, né? Carlos Siqueira, presidente do PSDB, disse hoje no almoço com Maia que o partido topa apoiar qualquer candidato à presidência que se oponha ao Lira. Por quê? Porque Lira é apoiado por Bolsonaro. Aí diz, ó. Segundo Siqueira, a militância socialista tem feito apelos dramáticos para os deputados do partido não votem em Lira. E quer saber o que é a disputa da eleição para a presidência da Câmara? Saca isso daqui agora, ó. E acho que essas pessoas têm razão. Não temos nada de reparo pessoal ao Lira. É uma questão política de luta política. É a democracia versus o autoritarismo. Não é questão de esquerda ou direita. A gente sabe que Bolsonaro é o democrata, a gente sabe como é a esquerda, né? Que tá realmente para o autoritarismo. É isso daqui, gente, que a gente tá lidando. Você pode ter seus 1000 problemas, assim como todo mundo tem. Todo mundo sabe que o Lira não tem uma fama muito boa, né? O judiciário aí já bateu no pé, na porta dele algumas vezes. Nas mesmas listas que o Rodrigo Maia aparece, o Lira também já apareceu. Foi falado que ele é inocente em algumas coisas, mas a gente sempre fica assim, né? A gente sabe como são as coisas. Mas no frigir dos ovos, no final dos tempos, é isso daqui que a gente tá lidando. Democracia versus o autoritarismo. E a gente viu, né? Como a esquerda foi democrática durante esses primeiros 2 anos de governo, né? Como as reformas para fazer com que o nosso país avancem foram travadas. Mas tudo bem, é do jogo. Vamos ver se 2021 a coisa muda. E aí, olha só, aliados impacientes com Rodrigo Maia. Nos bastidores é quase unânime a insatisfação com que consideraram uma demora no anúncio que, segundo eles, confirma que o plano A do Maia era tentar uma nova reeleição. Era isso que o Maia queria. O que acabou sendo vetado pelo STF. Aí diz, ó, aliados estão impacientes com o Maia por causa da questão da indefinição. Aí o Maia revelou a público e falou o seguinte, ó, não tem pressa, não me apresse que eu tô sem pressa. As decisões quando são coletivas, como é o caso, atrasam a escolha do nome. Disse aí o presidente da Câmara, seu rival Lira oficializou a candidatura na quarta passada. E olha só, Rodrigo Maia falou na terça-feira que não tem pressa para anunciar o nome que vai apoiar para a eleição do comando da Câmara em fevereiro. Segundo Maia, o anúncio será feito na segunda, mas foi adiado para tentar atrair mais partidos para seu bloco. Seu principal adversário no pleito, Arthur Lira, que tem apoio de Jair Bolsonaro, oficializou a candidatura na quarta passada. Aconteceram novos diálogos e possibilidade de avançar com outros partidos. A tendência é que até sexta-feira haja uma definição. É um assunto que todo mundo quer saber. Quem é o candidato do Maia? As decisões, quando são coletivas, como é o caso, atrasam a escolha do nome. O que indica até o momento é que o Aguinaldo Ribeiro realmente está até mais na frente do que o Baleia Rossi. E aí, olha só. Matéria que saiu logo agora pela manhã, na época. Guilherme Amado. Deputados veem sinais de preocupação em Lira. Matéria gigante. Essa aqui é a matéria. Basicamente isso. Deputado tem visto alguns sinais de preocupação de Lira com a formação de sua chapa. Lira tem mergulhado madrugada adentro, abordando deputados. A percepção é de que a proximidade do anúncio do bloco do candidato de Rodrigo Maia tem preocupado Lira. Ele tá esperando o quê pra ficar tão preocupado assim? Cara, não mudou nada do cenário até o momento, né? Eu não sei porque assim, tamanha preocupação. Mas tudo bem. É do jogo. E aí, pessoal, essa matéria aqui é interessante. Porque essa matéria aqui vai juntar com as questões do Aliança pelo Brasil. O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, hoje no PP, negocia uma possível filiação ao PSL. O que é que o Bivar queria? Falou que quer. Poder. Bivar quer poder. O partido do presidente da casa, cara, todo mundo sabe que o Rodrigo Maia é do DEM. Todo mundo sabe que é do DEM. O DEM ganha projeção nacional. A partir do momento que esse cara vai pro PSL, o PSL ganha projeção nacional. Já tem, né, por questão de Bolsonaro e tudo, mas agora faz um nome diferente. E vai estar aí sempre em voga, né? Não, tá ali. Pelo menos com esse pessoal mais de esquerda, principalmente, é capaz do pessoal emplacar alguns nomes. E pra 2022 tem uma baixa menor, né? Porque uma grande parte do PSL, cara, vai ter problemas, né? Se os bolsonaristas saírem. Porque Eduardo mesmo, com certeza, colocou um monte de gente pra dentro. E olha só o que ele fala. A mudança de legenda seria uma forma de lançar Aguinaldo como candidato do grupo de Maia à presidência da Câmara, sem possibilidade de rachar o PP, partido do Lira. Aguinaldo sempre foi o candidato do coração de Maia e é o nome preferido da esquerda.
Pelo acordo, Aguinaldo sairia do PP em comum acordo lá com Ciro Nogueira. Em se confirmando, a senadora Daniela Ribeiro, irmã do Aguinaldo, também poderia migrar para o ex-partido de Jair Bolsonaro. O presidente nacional do PSL, o Bivar, chegou a se colocar como pré-candidato à presidência da Câmara e era um dos 6 nomes iniciais do grupo de Maia. Então você vai vendo. É uma forma de recompensar o Bivar. A gente vai daqui, vai ser o seu candidato, vai ser o candidato do seu partido. A gente pode ver aqui uma relatoriazinha, aqui uma comissão, aqui uns projetos e fecha aquele pacote. E aí aqueles 24 votos lá do bloco do Bivar votam no Maia. No candidato do Maia. Já tem 5 votos que são certeza. Além dos 5, mais 24. Né? Aqueles 5 a gente já tirou da matemática. Tirando 5, tem 48 de fora. E a gente vai ver para onde é que vai. 24 tá com o Bolsonaro e 24 aí tá no tabuleiro. Os bivaristas. É uma forma aí de Maia aglomerar. E o que é que isso aí pode ter a ver? Olha só. Saiu a matéria ontem, a gente fala a questão do PSL e o Aliança, que Bolsonaro falou que vai ser difícil a formação do Aliança pelo Brasil. Muita gente ficou chateado, eu acho que todo mundo ficou chateado na verdade, só que a questão realmente é complicada. Aí olha só, eu tenho falado mais ou menos em março eu defino. Eu acho que o partido que nós começamos a formar vai ser difícil a formação, é muito burocratizado, é complicado fazer um partido, disse Bolsonaro em entrevista à Band. Se fosse 5 ou 6 anos atrás, se tivesse pensado isso lá atrás, eu teria um partido para mim. Não consegui, acrescenta Bolsonaro. Questionado, o presidente confirmou na entrevista estar negociando com a sigla, mas não revelou qual. Tenho vários partidos que estão me convidando. Tem meu ex-partido, PSL, o PP me convidando também. Fiquei muito honrado. O PTB também me convidou. Estou muito honrado também. E tem outros partidos pequenos. E pessoal, se o Aguinaldo Ribeiro ele vai para o PSL e você fecha esse pacote, basicamente você está fechando a porta do partido para Bolsonaro. Aí não vai ter como. É o cara da oposição. Aí você agora está criando o grupo bivaristas se fortalece. E querendo ou não, das opções que Bolsonaro ainda tem na mesa, o PSL ainda é uma opção. Por quê? Pensa no seguinte. Não é o partido de Bolsonaro. Pensa que Bolsonaro é um pai de família. Ele tem 20, filhinhos que ele tem que tomar conta. São 20 deputados. Você acha o quê? Bolsonaro vai para um partido, aí vai ficar Eduardo, Bia, Carol, Luiz Felipe, Daniel Silveira, Felipe Barros em outro partido? Os bolsonaristas não vão seguir Bolsonaro? Então, as negociações que Bolsonaro tem que fazer já envolve a possibilidade de alocar o pessoal que era do PSL. Não, bota aqui todo mundo junto, que tem que ir todo mundo junto. A gente não pode deixar ninguém para trás. O PSL, o pessoal já tá todo mundo lá. Se Bolsonaro volta, ele não vai tomar conta do partido, isso é certo. Mas estava sendo negociado alguns diretórios estratégicos. Quem sabe pegar São Paulo, Rio de Janeiro, mais os 2 estados. Bivar pode ficar com os estadozinhos menores. E aí todo mundo se resolve para todo mundo ficar feliz. Sabe como são as coisas. Então, se o Aguinaldo Ribeiro vai para lá, possivelmente a porta do PSL se fecha. Aí Bolsonaro pode ter o PP, pode ter o PTB. Eu vi conversa aí que Bolsonaro estaria até pensando na questão do Patriotas. Eu ouvi também falar que porque Bolsonaro estaria em possíveis conversas com Patriotas, o pessoal do MBL já está em conversas com o Bivar. Rola nos corredores de Brasília que os MBListas, né, o Kataguiri e o Companhia Limitada, já se encontraram com o pessoal do PSL para bater um papo. Quem sabe aí mudar de partido numa janela partidária. Vai vendo como são as coisas. Mas beleza. E aí, galera, se você quer dizer, cara, o Aliança não foi pra frente. Gente, o cara colocou aqui a foto de como se encontra o PSL hoje. Tem 5 estados que não tem nenhuma assinatura validada. Olha só, Tocantins tem 0, Piauí tem 0, Pernambuco tem 0, Mato Grosso tem 0 e o Acre também tem 0. Inacreditável, hein? Inacreditável. Um dos que tem mais, ó, minha Bahia. Quase 4 mil. Bahia aí, ó. A Bahia representou. Complicado, pessoal. Complicado. Então a questão da aliança realmente tá cada dia mais difícil. Tá mais e mais difícil. E aí tivemos outra polêmica no dia. Que Bolsonaro deu lá as saudações. Ó. Saudações ao presidente. Sabem quem? Com meus melhores votos e a esperança do que a América de que os réus sigam sendo a terra livre e o lar dos corajosos. Estarei pronto para trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de aliança Brasil-Estados Unidos na defesa da soberania, da democracia
e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômica e comercial em benefício dos nossos povos. Teve gente que já reclamou, ai, que Bolsonaro fez isso, que Bolsonaro fez aquilo outro, que fez aquilo outro, blá blá blá, como é que ele fez isso, ai, se vendeu, desistiu. Pessoal, tivemos aí uma movimentação pro lado de lá, que não bate o martelo ainda assim por completo 200%, mas, cara, o que nesse momento tudo indica é mais ou menos isso daí. Até o Putin tinha dado os parabéns. O cara é o presidente do Brasil. Teve gente que falou, não, Bolsonaro deu os parabéns. Tá claro agora que vai ser muito fácil pro pessoal pegar a Amazônia. Cara, eu acho o seguinte, né? Olhando a proporção e a importância que o pai lá de cima tem, eu acho que Bolsonaro, enquanto presidente, olhando pro país, olhando pra todo mundo, pra questão de economia, emprego e tudo, ele falou, cara, é melhor dar os parabéns e seguir com o jogo, né? O cara é presidente. O cara é presidente. O cara não é só um legislador qualquer que pode dar aquela mitada que ele quiser, que não vai ter nenhum... não vai mudar nada. O deputado federal que vai falar uma coisa e aí não mudou nada, o senador. O cara é presidente da república. Ele toma decisões em relação a um país. Eu acho que aqui não precisa nem explicar, não tem nem o que explicar. É assim, é autoexplicativo porque Bolsonaro falou uma coisa dessa. Com todo respeito, de forma simples e direta, tem muita coisa. E ainda deixou claro, né, o que é que ele espera. Mas teve gente que implica. Não importa, o pessoal sempre vai implicar com o Bolsonaro, né? E aí teve uma coisa interessante que, depois que Bolsonaro fala isso, não passa 2 horas, o Felipe Martins, que é o assessor especial da presidência, ele vem para falar como é que funciona a nova política externa brasileira. E ele fala que tem 4 eixos principais. Olha só, primeiro eixo, defesa da soberania. Para bom entendedor, meia palavra basta. Segundo, defesa da democracia e do império da lei. Terceiro, defesa dos valores nacionais. Tá? Precisa explicar? O 1 e o 3 tá marcado em amarelo. Precisa explicar o que é isso, né? Respeita o Brasil. E 4, transformação econômica e comercial. Essa política externa tem como base fundamental os ideais de dignidade humana e liberdade. Liberdade. Bem como os princípios do artigo 4 da Constituição Federal e os anseios do povo brasileiro refletidos na experiência histórica compartilhada por nossa comunidade nacional. Nossos objetivos são, primeiro, modernizar nosso Estado e elevar nossa produtividade econômica. Segundo, obter ganhos com a reorganização das cadeias globais de produção. E terceiro, contribuir com a construção de uma ordem internacional fundada na soberania, na liberdade e na dignidade humana. Mais uma vez. Ele termina falando, ó, tudo isso significa preservar a nossa independência, a gente manda, beleza? E posicionar-se na arena internacional com uma voz distintivamente brasileira e não com uma voz global. Globalismo aqui não. Para bom entendedor, minha palavra basta. Desconectado do Brasil profundo e da realidade do brasileiro comum. A defesa desses princípios não está sujeita a variações conjunturais ou eleitorais e à persecução de nossos objetivos, embora possa adotar diferentes estratégias e táticas, será sempre reflexo dos interesses permanentes de nossa nação e não de variações momentâneas. Ele solta isso 2 horas depois do que Bolsonaro falou. Tá claro, pessoal. Mas tem gente que quer implicar com o governo. Cara, eu não entendo. Era que eu na cabeça falo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas tudo bem, é do jogo. E aí, pessoal, aqui também teve uma matéria ontem que foi bem interessante, que envolve isso daí. Com a rejeição, que isso aqui dá um vislumbrezinho do que seria a indicação de um verdadeiro conservador. O pessoal reclama do governo, é porque ele podia ter mandado isso, o nome não presta, isso, aquilo, outro. E quando o Bolsonaro fala assim, cara, tem que ser um nome que passe, isso daqui foi um ótimo exemplo. Olha só, Senado rejeita indicação de Bolsonaro para delegação permanente na ONU. Em uma derrota para o governo e o chanceler Ernesto Araújo, o Senado rejeitou a indicação do embaixador Fábio Mendes Marzano para ocupar a delegação permanente do país nas Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. Esta é a primeira rejeição de um diplomata pelo plenário atual do governo, algo considerado raro. E olha só o que foi que aconteceu. A reprovação ocorreu por ampla margem, 37 votos contrários a 9 favoráveis, num sinal de fragilidade da base governista na casa. Isso aqui já é algo interessante. Isso é o que pode nos esperar a presidência do Senado. Vocês conseguem ver a dificuldade que pode ser emplacar o nome do governo no Senado?
fragilidade da base governista. O governo não tem base no Senado. É por isso que o governo está tão focado na Câmara, que pelo menos a coisa entra na Câmara, pode ser voltado e passa para o Senado. Aí é outra negociação, coloca pressão, tenta fazer de algum jeito. Mas tem que passar pelo menos na Câmara. Câmara é o coração de tudo, bombeia. Tá lá. Marzano havia sido aprovado pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Em parecer do Collor, o placar foi de 13-0. Gente, ó, inicialmente foi 13-0 e depois ele perdeu de 37-9. Nem os 13 votos ele teve de novo. Porém, o diplomata indispôs-se com a senadora Cátia Abreu durante a sabatina. Ai, meu Deus, ele se indispôs. O que foi que aconteceu? Foi por isso que ele foi reprovado. A senadora ruralista quis saber a posição do embaixador sobre entraves ao acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia por causa do desgaste brasileiro frente ao descontrole na preservação ambiental e citou o protecionismo do agronegócio europeu. Ele falou o seguinte, ele, porém, recusou-se a comentar sobre o argumento de que o assunto escapa ao foco da delegação em Genebra. Ele falou, cara, isso não tem a ver nada em Genebra, eu não vou falar sobre isso, desculpa. Mas alegou não ter mandato para falar, já que o tema não é atribuição de sua atual secretaria. A senadora então afirmou que a negativa envergonhava o Itamaraty, o Senado e o Brasil. Ela disse que o Itamaraty virou uma casa dos terrores, em que os diplomatas são tolhidos de expressar opiniões. Ela indicou que trabalharia contra Marzano, embora já houvesse naquele momento votado a favor dele na comissão, o que não poderia ser desfeito. Olha como são as coisas no Brasil, né? Você tá entendendo o que ele queria, né? Queria aqui reclamar, falar que Ricardo Salles está errado, que ele vai fazer algo diferente, que ele é completamente contra as políticas do meio ambiente do ministro Ricardo Salles. Marzano é homem de confiança do Ernesto, atualmente secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania, respondendo, por exemplo, por assuntos de defesa, Nações Unidas, direitos humanos, assistência consular e pela pauta ambiental, motivo de atritos diplomáticos e geopolíticos do governo. Ele é considerado um diplomata muito religioso, católico e articulado profissionalmente. E olha só esse último parágrafo. A pauta da liberdade religiosa é um dos eixos da política externa bolsonarista. E Marzano deveria atuar em campanha contra perseguição a cristãos. E um cara desse não foi aprovado. Vocês entendem a dificuldade que Bolsonaro tem no Senado, no Congresso, nomeações? Nem tudo é tão simples, gente. Bolsonaro fez um decreto, foi uma mudança numa alíquota, só isso, imposto. O STF derrubou, a pedido da esquerda. É complicado, cara. O governo é complicado. É complicado as coisas. E por isso que eu passo pano pro governo. Porque cada dia que passa eu vou vendo as dificuldades. E conforme eu converso com pessoas, eu vejo que sim, que o governo tá tentando fazer o seu melhor. Mesmo com todas as dificuldades. Vez ou outra a gente acerta num pedacinho aqui, um pedacinho colar. Tá dando ruim, cara. Não vai, cara. O Bolsonaro não vai promover uma crise, sabe, nacional, na sociedade, fazer uma intervenção. Não vai. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E aí, meus amigos, isso aqui só vale a pena comentar rápido, até porque não tem muita coisa pra gente poder se aprofundar. Só saiu isso daqui, ó. Barroso homologa delação de fundador da Qualicorp. A delação do fim do mundo. Envolve Renanzinho, mas Renan tem foro privilegiado. O Serra, o Aécio, mas o Romero Jucá não tem foro privilegiado. Isso daqui também envolve aprovações de medida provisória, várias coisas que políticos que fazem lobby, como o Jucá, quem sabe até o Disseu, né, que tem empresa aí também de lobby, podem estar envolvidos. Lobby parte do pressuposto, né, que tem toda uma aprovação de políticos, liga, consegue alguns votos, bota para votar. Então você pensa no presidente da Câmara, a gente pensa no Eduardo Cunha, a delação que o Moro nunca quis aceitar, pode ser revivida. Pessoal, isso aqui é grande. Isso aqui é grande. Percebam que o tempo tá passando, mais notícias estão saindo. Isso aqui não tá parado. Tá avançando devagar. Na hora que isso daqui começar, se prepara. Se prepara que o bicho vai pegar. E você vê como isso daqui tá sendo feito de uma forma completamente diferente. O antagonista não tem nenhuma informação. Zero. O antagonista não tem nenhuma informação para passar. A Bela Megali do Globo tem mais informação que o antagonista. A seda de Sérgio Moro acabou com basicamente 99% das fontes que o antagonista tinha do governo. 99%.
99%. E aí, ainda do Ministério Público, olha só. A ARA diz que vai disponibilizar em 2021 os dados sigilosos do pessoal de Curitiba. Aqueles terabytes, os 350, ele vai pegar isso e muito mais. Vai disponibilizar um total de 1.000 terabytes, no caso 1 petabytes. E diz que o banco de dados da Operação Lava de Curitiba será disponibilizado no próximo ano a todos os integrantes do MPF. Tudo lá. O banco de dados reúne informações, parte delas sigilosas, sobre pessoas e empresas investigadas, incluindo detalhes de acordo, delação premiada e de leniência. Segundo Aras, o procurador que estiver tocando a determinada investigação poderá consultar o arquivo atrás de eventuais elementos que possam contribuir para o trabalho. Para isso, não é de qualquer jeito, chega lá e pega. O interessado terá que formalizar, de acordo com o PGR, um pedido e justificá-lo de por que ele quer acessar. A SPPEA fará a pesquisa e enviará um relatório a quem solicitar informações. Deve ser isso daí. Algum erro em português no final. E o Aras também se pronunciou sobre a questão da BIM e falou o seguinte, ó. A acusação da BIM de Flávio é grave, mas precisa ser provada. Não temos provas. E ele diz, ó, cara, falou muita coisa, é muito grave, mas, cara, mas o Aras ressaltou ainda que faltam provas para confirmar o episódio. E depois ele falou o seguinte, ó, nós não trabalhamos com narrativas, trabalhamos com fatos e provas. Por enquanto temos fatos transmitidos pela imprensa que levamos a sério, mas precisamos ter elementos. Não podemos trabalhar apenas com a informação. Precisa de alguma prova, cara. Não dá pra investigar assim. Não dá pra gente destruir a vida de uma pessoa com base na mídia. Isso daqui é lava-jatismo. Vocês estão vendo o que é o lava-jatismo? Se aqui fosse nos áureos tempos da 13ª Vara de Curitiba, meu amigo, até o filho de Flávio Bolsonaro já tinha tomado uma batida. Até o filho. 13ª Vara de Curitiba, até o filho. Já tinham forjado, já tinha achado alguma forma, ia dar certo. O russo ia dar certo. Quem sabe quem é o russo, né? Já leu lá os prints da Vaza Jato do Verdivaldo. Tem os elementos, ao menos indicados pela imprensa, e estaremos com dificuldade para fazer essas investigações. Mas a imprensa contribuiria muito se fornecesse os elementos materiais. Se você sabe de tanta coisa, fornece alguma coisa aí pra gente, que a gente pode pensar em abrir investigação. Acrescenta aí o Aras. Acabou. Mas aí você vê como é a narrativa. Acabou. Porque agora que o Aras finaliza com a narrativa, olha a coincidência. No dia seguinte, hoje, às 6h10 da manhã, o Lauro Jardim, não foi os seus estagiários, seus repórterzinhos, foi ele mesmo, solta essa nota. Quem enviou os relatórios a Flávio? Porque agora precisa de uma materialidade. Olha a narrativa, a nova narrativa. Como era previsto, o Heleno e o Ramagem negaram. Era previsto, eles não negaram. Eles não iam assumir que eles fizeram isso. Óbvio, eles não fizeram. Assim responderam ontem, dentro do prazo de 24 horas, ao questionamento da Carmen Lúcia, pessoal da rede. Falou, cara, a gente não fez, a gente não tem nada. O Heleno ainda fez aquela nota, mostrando que por A mais B que não tem nenhum cabimento falar que foi da BIM. De acordo com informações colhidas no entorno do general e na BIM, a resposta não podia ser outra. Afinal, o material não foi confeccionado de forma oficial e nem existe documento com timbre da BIM, com a assinatura de algum agente ou chefe da BIM ou do GSI. Que documento é esse? Não tem assinatura de ninguém, mas quem tem boca fala o que quer. Esperam assim se livrar do problema. O fato é que Flávio Bolsonaro enviou esses 2 relatórios em setembro aos seus advogados e para um número restrito de pessoas de sua confiança. Então são pessoas que o Flávio não pode confiar, né? Porque vazou então. Foram enviados por WhatsApp. E foi dito ali que era um material produzido pela BIM. Se é uma BIM paralela, isso não se sabe. Só uma investigação dirá. Eles querem... Assim, não tem prova. Eles querem que uma investigação seja feita para você poder achar uma prova. E aí talvez você faça toda investigação, você revirar a vida de diversas pessoas e no final você falar, a gente não encontrou nada. Foi mal. É porque tudo indicava, sabe? É porque, a informação era tão quente. Isso é lava-jatismo. Isso é lava-jatismo. Se vocês lerem como a Lava Jato começou, foi o seguinte. Teve lá uma mulher, não vou falar quem foi, ela foi com material, a pessoa falou, cara, eu não posso pegar esse material. Não posso. Faz assim, ó. Pega esse material, bota numa gaveta ali, X, a gente vai fazer uma busca e apreensão e a gente vai achar essas coisas e aí a gente começa a Lava Jato. Beleza. Então foi lá, arrumou uma busca e apreensão, foi lá, rapaz, o que a gente achou?
Assim começou a Lava Jato, pessoal. Assim começou a Lava Jato. Lava-jatismo. O fato é que, se houver investigação, poderia se chegar, por exemplo, a quem repassou os relatórios ao 01. E tudo poderia começar a ser esclarecido. Vamos começar a investigar todo mundo. Até agora, Flávio Bolsonaro manteve silêncio em torno do tema. Ele tem que falar o quê? Não, eu sou culpado. Eu sou culpado, vocês estão certos, eu estou culpado. Complicado, né? Aqui ainda tem algumas coisas pra gente falar. Tem algumas aqui que dá pra falar rápido. Uma, essa daqui, ó. Ministério Público denuncia Witzel, pastor Everaldo e mais 11 por corrupção e lavagem de dinheiro. E os investigadores pediram investigação no valor mínimo de 106 milhões de reais. Quase 107 milhões. Teve outra aqui bem interessante. Acho que amanhã isso aqui eu comento com um pouco mais calma, que a gente tá aqui 55 minutos, porque o Lazier Martins fez uma jogada sensacional. Briga interna no STF. O Barroso, no seu livro, ele fala que, devido a pressões externas, 2 ministros do STF, que tudo leva a crer que é o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, mudaram suas opiniões sobre prisão após segunda instância. E o Lazier Martins fez um requerimento para a CCJ. Vamos ver agora a Simone Tebet, né? Como é? Porque ela é um possível nome para a presidência do Senado. Se ela realmente quiser brigar pela presidência do Senado, ela não vai chamar o Barroso. Ela não quer confusão no STF. O presidente do Senado é quem protege os ministros de impeachment. Ela não vai mandar esse recado. Mas se ela não quiser a presidência, quem sabe ela chama. Porque o Lazier quer que o Barroso agora explique que história é essa. Barroso, explique que história é essa de mudança de voto. Aí você vê, ó. Convidou Barroso a prestar esclarecimentos sobre a pressão que ministros sofreram para votar contra prisão segunda instância. E aqui tem algumas coisas que eu soube Alexandre de Moraes, cara, eu falo amanhã, porque isso aqui vale a pena falar com mais calma, porque tem muita coisa que eu falar, eu tenho umas 10 notícias ainda, tem coisa sobre a parte da cultura, mas a gente termina o vídeo de hoje com isso daqui, ó. Uma imagem da SECOM, que vale mais do que 1000 palavras, é brincadeira, tem texto, né? Então não é só a imagem, mas fala o seguinte, ó. 2 anos de governo, 2 anos de combate à corrupção, ministérios predominantemente técnicos, fim dos prejuízos bilionários nas estatais, cada vez menos dinheiro no bolso dos corruptos, corte de dezenas de milhares de cargos em funções, ficha limpa para cargos no governo, mais respeito aos brasileiros. Acabou, né, pessoal? Acabou. Acabou. Como é que eu não vou passar pano para um governo desse? E por hora é isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Tá aqui os links, canal secundário, lá o Talking Show. Vou ter entrevista mais tarde no dia de hoje com o Carlos Nadalim, pelo menos que tudo indica. Acho que vou fazer na plataforma roxa, lá embaixo, mas depois vou disponibilizar aqui no Twitter, no YouTube sim, pra todo mundo poder assistir de boa. Tá o link pro meu canal de cortes, pro Talking Show, pro meu canal Telegram, pro meu Instagram, tá tudo aí. Obrigado a você que se torna membro, você permite que o canal de cortes continue. Eu ajudo lá o menino lá com que vocês mandam. E por hora é isso. Fico por aqui, aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos e valeu, galera. Fui!